Se você tem o bombeiro civil que presta esse serviço com energia, com coragem, não precisa ser o militar, né? É o bombeiro civil e a gente precisa realmente, é como aquele trabalho do Beija-Flor. Quem fundou essa associação deve ter lembrado daquele Beija-Flor que queria apagar o incêndio com aquela gota que ele trazia, não é? Que é tão significante. A gente sabe que, por exemplo, aqui as dificuldades que existem no próprio Corpo de Bombeiros, por falta de equipamentos, por falta, às vezes, de técnicos, por falta de água, por falta de toda uma estrutura que não chega para prestar o serviço à sociedade. Então, se terá que valorizar, com certeza, essa proposta, essa lei, terá que se fazer com que ela seja cumprida. Lígia Cabral, defender a lei. Coordenadora do Lar Transitório Cristo. Boa noite. Boa noite, candidata. Boa noite. O Lar Transitório é uma ONG sediada aqui em Olinda, na 4ª etapa de Rio Doce. Somos 400 crianças e adolescentes em casa todos os dias. É uma ONG que também se articula a nível nacional. Em Brasília, lá no Instituto ILB, a Secretaria da Rede Nacional Primeira Infância, e o Lar Transitório compõe essa rede também, e se articula localmente no Sistema de Garantia de Direitos. Então, é desse lugar que a gente está trazendo para os candidatos, para as candidaturas, um questionamento sobre essa pessoa de 0 a 6 anos. Né? Qual é a perspectiva dos candidatos ou das pessoas em assumindo suas funções políticas para essa pessoa, tendo em vista que há necessidade de, nos estados, se efetivarem políticas públicas em parceria com a sociedade civil organizada. Então, qual a perspectiva, né, do seu partido e da sua candidatura em função desse casamento mesmo, entendendo-se que não só a política pública só, e nem a sociedade civil sozinha dá conta, né, dessa faixa etária de 0 a 6 anos. É muito importante isso que você coloca, primeiro pelo cuidado que tem que se ter com a criança. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que já completou agora 20 anos, não foi respeitado na sua essência. Então, o que significa dizer que, como você bem coloca, as ONGs não podem substituir o poder público não pode andar sozinho. E a gente tem, tanto no Código de Defesa do Consumidor, como no próprio Estatuto da Criança e Adolescente e outras leis, que mostram da importância dessa parceria governo-privado. As ONGs, as organizações e as associações, elas terão que se unir ao poder público, fiscalizar, porque tem um controle social, e cuidar nessa parceria de resolver o problema social. Então, como senadora, eu quero exatamente ser uma voz que defende as entidades civis organizadas. Eu fundei, como eu disse, aqui em Pernambuco, a DUSEPES, que é uma associação de defesa do consumidor, que desafia realmente esse status quo que existe, essa comodidade, e os governos parece que não entendem que existe controle social. Fulano é muito agressiva, fulano é isso e aquilo, é nada. A gente só quer o cumprimento da lei, a gente só quer fiscalizar. A gente não quer mais nada do que isso. Entendeu? Então, é importante, muito importante, que o Senado tenha uma voz que defenda a sociedade civil organizada. Então, aqui está o meu compromisso de que, como senadora, continuar com essa luta de defender a sociedade civil organizada, de ser uma voz da sociedade civil organizada. Porque, às vezes, existem as OCIPs de algumas organizações que, por receberem dinheiro público, ficam todas caladinhas, não brigam com o governo, não discutem nem nada. Temos que ser independentes das nossas ideias, no nosso compromisso e na nossa luta. Bom, temos apenas 12 minutos para encerrar o programa. Dá ainda para a gente fazer um ping-pong aqui, mais uma rodada com as organizações e com os jornalistas. Eu começo com a jornalista, Andréa Tavares, editora do Diário Oficial do Poder Legislativo. Candidata, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre as suas propostas em relação ao cenário internacional. O Senado é uma casa legislativa importante, a mais importante, digamos assim, no país. E o que a senhora teria, tirando do cenário doméstico, para propor em relação ao Brasil no cenário mundial? Nós temos, por exemplo, aquele caso recente daquela mulher que estava para ser apedrejada e depois ia ser
enforcada por conta de um caso de adultério. E nós sabemos da ligação do nosso presidente, da preocupação, que era uma pessoa do Irã. E eu liguei para o Itamaraty, liguei para o Palácio do Planalto. Será que o governo que estava... Eu liguei, o presidente estava viajando, o ministro das Relações Internacionais estava viajando. Será que eles não estavam vendo no jornal? Os seus assessores não estavam vendo que aquela mulher podia ser apedrejada, enforcada e sei lá o quê? E cadê o Brasil nessa articulação? Então, como candidata ao Senado, eu quero ser essa voz que vai fazer essa articulação para a gente unir as forças na defesa do consumidor, na defesa da cidadania, porque os problemas que nós temos aqui são os mesmos que existem lá. Então, por exemplo, eu estive no encontro na Venezuela sobre questão prisional e estive depois no Equador, também nesse encontro, num outro encontro para discutir as questões prisionais, são as mesmas. Nós temos os mesmos problemas, só mudamos a palavra, a linguagem, que um fala inglês, outro fala francês, outro fala espanhol, mas o problema é o mesmo. É preciso que a gente, de fato, tenha uma transversalidade, que todos levantem a bandeira dos direitos humanos, da cidadania. Então, é essa a minha voz no Senado. Eu pulei aqui o Alexandre Pires, me perdoe, Alexandre, deixa eu voltar aqui para o Alexandre. Tua pergunta, vamos lá. Tudo bem. Então, eu sou do Centro Sabiá. O Sabiá é uma ONG fundada há 17 anos aqui em Pernambuco. E nós temos um trabalho de educação popular junto a agricultores e agricultoras familiares. E temos uma atuação nas 3 regiões geográficas do estado, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Esse ano, o Fórum Nacional de Reforma Agrária e Justiça no Campo, juntamente com várias outras organizações da sociedade civil, realizaram um plebiscito popular pelo limite da propriedade no Brasil. E o momento culminante desse plebiscito popular foi o Grito dos Excluídos, comemorado no dia 7 de setembro. Bom, o objetivo do plebiscito é que a gente possa ter na Constituição uma emenda constitucional, né, que é um projeto de lei, de iniciativa popular, assim como o da Ficha Limpa, né, que é uma iniciativa popular, que delimite o limite da terra, na verdade, no país. E a gente imagina que essa iniciativa ela possa garantir um processo de reforma agrária e distribuição de terra no país de forma mais, digamos assim, mais ágil, a gente poderia dizer, pelo menos assim. Bom, a pergunta é, se essa ideia, né, esse debate sobre o limite da terra, a reforma agrária, faz parte do arcabouço de questões e de compromissos da sua candidatura, e se não faz, a sociedade civil, os movimentos sociais podem contar com a senhora como uma aliada no Senado para que esse projeto de lei seja aprovado? Pode. Eu já assinei esse documento na igreja Nossa Senhora de Fátima, em Olinda, onde houve um debate, o primeiro debate que eu participei, eu já assinei esse documento lá. Então, já assinei, independente até de você fazer a pergunta. Sim, mas a senhora assinou como uma cidadã comum. Então, mas a gente quando a gente está assina, levantando uma questão na condição de senadora da República. Quando a gente assina como cidadã, a gente não pode deixar em casa a função de cidadã e ir para o Senado como o quê? Você não pode... Eu não posso sair de casa sem os meus cachos, por exemplo, entendeu? Eu tenho que sair de casa e levar o meu compromisso de cidadania. Então, não só já assinei esse documento em favor desse limite de poder, como sou a favor de que já imediatamente se crie uma maneira de fazer com que o imposto sobre grandes fortunas passe a ser uma realidade, porque o imposto é sobre salário, não é sobre grandes fortunas. Então, e já disse que, como senadora, serei representante das organizações sociais, terei uma voz no Senado para defender a sociedade civil organizada. Eu não posso chegar e ter outro compromisso, a não ser esse que eu já tenho levantado a vida inteira. Faço um trabalho na pastoral carcerária. Outro dia, fui defender 2 pessoas na rua que estavam não sendo bem tratadas por policiais que estavam ali abordando aquele casal. E, por conta disso, eu que fui levada para a delegacia, fui no meu carro, mas fui levada para a delegacia porque abordei. A polícia estava abordando e eu abordei a polícia, porque isso não é jeito de tratar as pessoas. Então, eu não quero ser senadora para deixar de ser o que eu sou. Entendeu? Por isso que eu quero ocupar o Senado por 4 anos. Agora tem que ser 8. Mas depois, entendeu? Para poder cumprir com a minha obrigação, eu não quero ser de fachada, para depois vocês me cobrarem uma coisa que eu disse aqui e não fui. Se for para isso, eu não quero nem ser eleita. Carlos Miguel. Data senadora. Que bom que você já disse senadora, já isso é bom elegendo, sinal, hein? né?
Olha, a gente sabe das suas dificuldades, a senhora já relatou aqui, inclusive fez pedidos de doações. Como é que a senhora está se virando para a sua campanha? Quanto está orçado a sua campanha? A senhora já atingiu a meta? A senhora recebe dinheiro de empresários? Como é que está recebendo essas doações? Sua parte